Antes de qualquer coisa, muito obrigado por você estar aqui. De verdade. No meio de tantos vídeos, notícias, distrações e barulho, você escolheu dedicar um tempo para ouvir falar de ciência, espaço e mistério. Isso diz muito sobre você. Se você é novo no canal Lado Oculto do Átomo, seja muito bem-vindo. Este é um espaço para quem gosta de olhar para o céu e se perguntar: o que mais está acontecendo lá fora? E se ainda não é inscrito, eu já deixo aqui o meu agradecimento adiantado pela sua futura inscrição. É graças a pessoas curiosas como você que este projeto continua vivo e crescendo. Respira fundo. Porque hoje a nossa viagem é para um mundo que domina a imaginação humana há séculos: Marte. Entre todos os mundos rochosos do Sistema Solar, existe um que sempre volta para o centro das nossas atenções: Marte. Depois da Terra, ele é o vizinho mais acessível para exploração espacial. A viagem até lá exige menos energia do que para outros planetas, ele tem estações, calotas polares, montanhas gigantescas, cânions colossais e, claro, aquele tom avermelhado característico que faz dele um ícone da astronomia. Mas o motivo de tanta obsessão não é só visual. Marte funciona como um enorme laboratório natural a céu aberto. Estudar Marte é como voltar no tempo e olhar para versões antigas da Terra. Um planeta que talvez já teve rios, lagos, talvez mares, atmosfera mais densa. E que, ao longo de bilhões de anos, foi se transformando nesse deserto gelado que conhecemos hoje. Hoje, sondas orbitam Marte, satélites fazem mapas detalhados, e rovers exploram o solo como se fossem pequenos geólogos robóticos. E é a partir de um desses rovers que surge a pergunta central deste vídeo. Se Marte é um planeta seco, com atmosfera finíssima e praticamente sem chuva, como é possível falar em trovão em Marte? Trovão, para nossa cabeça, é sinônimo de tempestade, nuvens carregadas, raios cortando o céu, barulho estrondoso que faz o vidro tremer. Nada disso combina com a imagem de um Marte seco, frio, empoeirado e rarefeito. Parece absurdo, mas não é ficção científica. A resposta veio de uma forma aparentemente simples, mas cientificamente genial: um microfone acoplado a um rover da NASA. No episódio de hoje, você e eu vamos caminhar, com a ajuda da imaginação, pela superfície marciana para entender como a NASA conseguiu registrar algo parecido com um trovão em um planeta quase silencioso. O que isso tem a ver com tempestades de poeira, eletricidade e química atmosférica? E por que esse pequeno estalo pode mudar a forma como enxergamos não só a atmosfera de Marte, mas também discussões sobre a origem da vida? Vamos imaginar juntos. Você está em Marte. O céu é de um laranja pálido, quase sépia. O horizonte parece meio embaçado por uma névoa fina de poeira. O solo é coberto por pedrinhas, rochas, dunas baixas. Não há canto de pássaro, não há folhas balançando, não há barulho de cidade. Se você pudesse tirar o capacete, o que não é uma boa ideia, ainda assim não escutaria praticamente nada. Em Marte, o som enfrenta uma maratona quase impossível. A atmosfera marciana tem cerca de 1% da pressão do ar na Terra ao nível do mar. Isso quer dizer que, em termos de quantidade de moléculas de gás, é quase como se você tivesse um oceano de ar aqui. E uma poça rasa lá. Além disso, essa atmosfera é composta principalmente por dióxido de carbono, CO, que se comporta de maneira um pouco diferente do ar rico em nitrogênio e oxigênio que respiramos. Para o som, isso é uma má notícia. Menos moléculas igual menos pontos de apoio para a vibração se espalhar. Quando algo vibra, uma voz, uma batida, um impacto, essa vibração precisa ser passada adiante de molécula em molécula. Em Marte, existem poucas moléculas para fazer esse trabalho. Resultado: qualquer som que nasce ali morre rápido. Perde força em poucos metros. E alcança distâncias bem menores do que estamos acostumados. Como se não bastasse, Marte é um mundo extremamente frio. Em muitas regiões, as temperaturas ficam frequentemente abaixo de 60 graus Celsius, podendo cair ainda mais à noite. Em temperaturas tão baixas, as partículas se movem mais devagar, o que faz com que a velocidade do som também seja menor. Enquanto aqui na Terra o som viaja aproximadamente 340 metros/s, em Marte esse valor cai para algo em torno de 240 metros/s. Em outras palavras, o som lá é mais fraco,
mais lento e se apaga mais rápido. Outro detalhe fascinante é que, em Marte, a forma como o som se espalha depende muito da frequência. Sons agudos, como bips muito altos, são absorvidos e dissipados com muito mais facilidade. Já sons graves, mais grossos, conseguem viajar um pouco mais longe. Isso faz com que o ambiente sonoro marciano seja ainda mais estranho. É como se o planeta estivesse sempre com filtro acústico, apagando certos sons e deixando outros passarem. É como estar em uma imensidão silenciosa onde tudo parece abafado, distante, amortecido. Agora entra em cena um dos personagens principais desta história, o rover Perseverance. Lançado pela NASA, ele pousou em Marte em 2021, na região da cratera G0, um lugar que já foi, muito provavelmente, o leito de um lago antigo. Ali, os cientistas esperam encontrar pistas de ambientes habitáveis do passado e, quem sabe, sinais fósseis de vidas microscópicas que possam ter existido. O Perseverance é como um laboratório ambulante. Leva câmeras, lasers, sensores, sistemas para coletar e armazenar amostras de rocha. Mas ele tem algo a mais, que o torna especial para o nosso tema de hoje: microfones funcionais na superfície de Marte. Foi com esses microfones que, pela primeira vez de forma consistente, a humanidade conseguiu ouvir um outro planeta. Graças a eles, já foram gravados o som do vento marciano soprando entre rochas e dunas, o ronco das rodas esmagando o solo, os estalos dos lasers vaporizando pedacinhos de rocha, e até sons ligados ao pequeno helicóptero Ingenuity, que voa em Marte como um drone experimental. Esses registros confirmaram o que a teoria já sugeria. Marte fala baixo, mas fala. Não é um mundo totalmente mudo, e sim um lugar onde tudo parece em volume mínimo, como se o planeta estivesse sussurrando. Só que, no meio desses sussurros, algo chamou muita atenção. Enquanto o Perseverance fazia suas medições, ele também atravessava regiões com ventos mais fortes e tempestades de poeira. Marte é famoso por isso: redemoinhos de poeira que se formam no solo, chamados de dust devils, e tempestades que às vezes ficam tão intensas que cobrem quase o planeta inteiro com uma capa de poeira. Agora imagina bilhões de grãos de poeira, invisíveis a olho nu, se chocando o tempo todo, sendo levantados pelo vento, raspando rochas, se afastando e se reencontrando. Esse movimento frenético gera um efeito conhecido aqui na Terra também: eletricidade estática. É parecido com o que acontece quando você esfrega uma caneta de plástico na roupa e depois encosta em algum lugar metálico e sente um choquinho. Ou quando tira uma blusa de lã no escuro e vê pequenas faíscas brilhando. Os cientistas já suspeitavam que, em Marte, essa poeira em movimento pudesse gerar campos elétricos e até pequenas descargas. Mas ainda faltava uma confirmação mais direta, algo que dissesse: olha, aqui aconteceu uma descarga elétrica, e ela deixou uma assinatura clara. Foi aí que o microfone se mostrou um herói silencioso. Em cerca de 28 horas de gravações analisadas com cuidado, durante períodos de ventos fortes e poeira levantada, os cientistas identificaram 55 eventos compatíveis com descargas elétricas. Não eram sons qualquer. Eles apareciam como estalos específicos, acompanhados de sinais eletromagnéticos medidos por outros instrumentos. Entre esses 55, 7 eventos se destacaram como completos, mostrando todas as partes típicas do que podemos chamar de um mini-relâmpago marciano. Primeiro, um estalo eletrônico súbito, causado pela interferência da descarga elétrica nos circuitos internos do microfone. É como se o próprio equipamento tivesse tomado um susto. Depois, um decaimento rápido desse sinal inicial, durando poucos milissegundos. E em seguida, um pequeno trovão, um som curtinho e abafado, resultado da expansão rápida do ar ao redor, o ar sendo aquecido pela descarga e se expandindo. É o mesmo princípio físico que gera o trovão na Terra. Um raio aquece o ar de forma brutal, o ar se expande rapidamente, essa expansão cria uma onda de pressão, e nós ouvimos isso como um estrondo. Em Marte, esse estrondo vira um suspiro elétrico. Mas, do ponto de vista da física, é o mesmo espetáculo, só que adaptado às regras de um outro mundo. Para não deixar dúvidas, os cientistas ainda foram ao laboratório, aqui na Terra, e recriaram descargas elétricas em miniatura sob condições controladas. Gravaram o som, analisaram os sinais eletromagnéticos e compararam com o que o Perseverance registrou em Marte.
Os padrões batiam. Ou seja, aquilo não era ruído aleatório, não era defeito no aparelho. Era, sim, a assinatura de descargas elétricas reais acontecendo na atmosfera do planeta vermelho. É claro que, em termos de energia, essas descargas marcianas são muito mais fracas do que os raios terrestres. Enquanto um raio comum na Terra pode liberar algo como cerca de 1 bilhão de joules, as descargas em Marte estão na faixa de poucos a centenas de joules. Ainda assim, elas são extremamente importantes. Na engenharia, entender que tempestades de poeira podem gerar eletricidade ajuda a projetar sondas mais protegidas contra descargas. Equipamentos eletrônicos com isolamento adequado. E, no futuro, até trajes espaciais e habitats humanos preparados para esse ambiente elétrico. Na ciência planetária, isso mostra que tempestades e redemoinhos marcianos são muito mais ricos do ponto de vista energético do que pareciam. Não é só poeira voando, é poeira carregando e descarregando energia. E em termos de química atmosférica e origem da vida, a história ganha um sabor ainda mais profundo. Alguns modelos sobre o surgimento da vida na Terra envolvem justamente descargas elétricas na atmosfera primitiva, fornecendo energia para transformar moléculas simples em moléculas orgânicas mais complexas. Talvez você já tenha ouvido falar do famoso experimento de Miller-Urey, em que cientistas simularam uma atmosfera primitiva e aplicaram descargas elétricas para ver que tipo de compostos se formariam. Se Marte, no passado, teve uma atmosfera mais espessa, água líquida em abundância e descargas elétricas acontecendo, é possível que, em algum momento, reações químicas interessantes tenham surgido por lá também. Isso não significa que a vida existiu em Marte, essa é uma pergunta ainda em aberto. Mas significa que o planeta reúne, ou já reuniu, ingredientes que nós sabemos serem importantes na nossa própria história. Estudar esses pequenos relâmpagos é como encontrar pistas de um crime antigo. Não entrega toda a história, mas revela que algo estava acontecendo ali. No fim das contas, descobrir raios e trovões em Marte é como ganhar um novo sentido na exploração espacial. Até pouco tempo atrás, nós conhecíamos os outros planetas quase só por imagens, números e gráficos. Agora, estamos aprendendo a ouvi-los. Marte deixa de ser apenas uma foto bonita no papel ou na tela e passa a ser um lugar com sons. O vento, as rodas de um robô solitário, os lasers, a poeira. E, no meio disso tudo, o eco discreto de descargas elétricas em um deserto gelado a milhões de quilômetros de distância. E você que está aqui agora, ouvindo essa história, faz parte disso. Você não está só assistindo um vídeo qualquer. Você está se conectando com uma das coisas mais bonitas que a humanidade é capaz de fazer. Olhar para o desconhecido, fazer perguntas e ter coragem de ouvir as respostas, mesmo quando elas vêm na forma de um pequeno estalo em Marte. Se essa viagem te fez olhar para o céu com um pouco mais de carinho, se te deu vontade de aprender mais, ou simplesmente acendeu uma curiosidade nova dentro de você, eu te convido, com respeito e gratidão. Deixe o seu like, porque isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que ama espaço, ciência ou boas histórias do universo. E, se ainda não é inscrito, considere se juntar à nossa comunidade clicando no botão inscrever-se. Aqui no lado oculto do átomo, você não é só mais um número em uma tela. Você é parte dessa aventura, dessa conversa com o cosmos. Obrigado por caminhar com a gente pelo lado oculto do átomo. E, claro, pelo lado oculto de Marte também.